Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa maratona imunológica aqui no Medicanal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema do complemento. Bem-vindos! Bom pessoal, então o que é o complemento? O que é o sistema do complemento? O sistema do complemento é uma cascata de proteínas que vai estar presente no plasma. E essas proteínas, quando elas forem ativadas, a gente vai ver como elas são ativadas, elas vão provocar a morte tanto de células infectadas quanto dos próprios patógenos, no caso de uma bactéria, por exemplo. E vai também desencadear uma resposta inflamatória. A gente vai ver no próximo vídeo que a inflamação ela é muito importante para potencializar a resposta imunológica, principalmente da imunidade inata. Então o complemento ele é capaz de induzir a lise de uma célula-alvo ou de um patógeno. O complemento também ele facilita a fagocitose de um patógeno através de um processo que é chamado de opsonização. Opsonizar nada mais é do que marcar uma célula, por exemplo, para que ela seja fagocitada. Então, toda vez que uma molécula faz uma opsonização, a gente chama essa molécula de uma opsonina. E a gente vai ver que várias moléculas do complemento funcionam como opsoninas. Aliás, as principais opsoninas são moléculas do complemento e anticorpos. O que as opsoninas fazem é se grudar no patógeno e aí as células fagocitárias, como os macrófagos e as células dendríticas, elas vão ter receptores para essas opsoninas. Então isso vai facilitar a ligação desses fagócitos nessas células e a fagocitose consequente então. Mas além disso, o complemento também ele atua na remoção de imunocomplexos. Imunocomplexos são complexos formados pela ligação entre antígeno e anticorpo. E o complemento também ativa a resposta inflamatória. A gente vai ver que várias moléculas do complemento são moléculas que têm a capacidade de ativar a inflamação. Além disso, eu falei para vocês que o complemento ele provoca a lise de células infectadas ou de patógenos. E ela faz isso não através de apoptose, mas ela provoca necrose nessas células. Então essas células, quando sofrem necrose, elas vão liberar no meio externo o conteúdo interno delas, e esse conteúdo interno, quando liberado no exterior, tem grande capacidade de ativar uma resposta inflamatória. Então, nesse sentido, o complemento vai também potencializar a resposta inflamatória. O complemento ele pode ser ativado através de 3 vias, que é a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Porém, não importa por qual das vias eu ative o sistema do complemento, todas as 3 vias elas vão convergir para um evento comum, que é a clivagem de uma das moléculas do complemento, que é uma molécula chamada C3, e essa molécula vai ser clivada em 2 partes, C3A e C3B. Então, todas as 3 vias, a gente vai ver que cada uma começa de uma forma, mas as 3 convergem para esse evento. A clivagem do C3 em C3A e C3B. Então, veja bem, não importa qual das 3 vias do complemento for ativada, todas elas vão convergir para esse evento, que é a clivagem dessa proteína, que é a proteína C3, que é uma das proteínas do complemento, e aí ela vai ser clivada em C3A, que é esse pedacinho menor, e C3B. O C3B ele é uma opsonina, isso porque ele vai se ligar na superfície do patógeno, do micro-organismo, facilitando a fagocitose. Já o C3A
esse fragmento C3A, ele é uma molécula que ativa processos inflamatórios. Então, a opsonização facilita a fagocitose e a inflamação ela vai recrutar mais células para aquele local, principalmente neutrófilos, que é uma célula especializada em fagocitose. Porém, se mesmo assim aquele antígeno não é eliminado, a cascata do complemento ela continua e vai potencializar aquela resposta. Como é que ele faz isso? O C3b, que está aqui na superfície do micro-organismo, ele vai recrutar para aquele local algumas moléculas. Entre elas, uma molécula que é a molécula do C5, que é essa daqui. E aí, esse C5, ele também vai ser clivado em C5A e C5B. Da mesma maneira, o C5A é uma molécula que vai recrutar, né, o processo inflamatório, e o C5B vai opsonizar, ele vai também grudar na parede aqui do micro-organismo, fazendo a opsonização dele. E aí esse C5, na superfície do patógeno, ele vai recrutar outras proteínas, como C6, C7, C8 e C9. Essas não vão ser clivadas. O C9, em especial, ele vai polimerizar, né? Vai formar um polímero aqui na membrana do micro-organismo, formando esse complexo de ataque à membrana. Isso nada mais é do que uma comunicação entre o meio interno daquela célula e o meio externo. Com isso, você vai formar uma espécie de canal e aí essa célula vai começar a perder, né, moléculas que estão dentro dela. E aí essa célula acaba morrendo por desequilíbrio osmótico. O C3A e o C5A, como eles desencadeiam o processo inflamatório, elas são moléculas que são chamadas de anafilatoxinas, né? Que são substâncias que provocam uma reação inflamatória. Vamos começar a ver então cada uma das três vias do complemento. E a gente começa pela via alternativa. Bom, a via alternativa ela vai iniciar com a clivagem espontânea do C3 ali no plasma. Então, o C3 ele vai estar sendo clivado espontaneamente o tempo todo ali no plasma. Claro que é uma taxa muito baixa, né? Aos pouquinhos, uma ou outra molécula vai sendo clivada espontaneamente. Porém, se não houver nenhum patógeno ali presente para o C3b opsonizar, esses dois fragmentos vão ser degradados e aí não vai haver uma continuação da resposta, né, do complemento pela via alternativa. Porém, se houver um patógeno livre ali no ambiente, aí a gente vai continuar com a sequência da via alternativa do complemento. Então o C3 ele vai estar sendo clivado no plasma o tempo todo, a uma taxa muito baixa. Porém, o processo da via alternativa só vai continuar se tiver ali um patógeno para o C3b se ligar. Se não houver nenhum patógeno, o que vai acontecer é que esse C3b vai ser hidrolisado e inativado. E aí a gente não vai ter uma continuação, então, dessa via do complemento. Porém, se esse C3b encontrar um micro-organismo, encontrar um patógeno para ele se ligar, então ele vai se ligar e aí ele vai continuar a cascata da via alternativa. E como que isso acontece? Quando o C3b ele se liga aqui na superfície do patógeno, ele vai recrutar uma outra proteína, que é essa proteína aqui, que é chamada de fator B. E aí, com a ajuda de um catalisador, que é o fator D, vai haver então a clivagem do fator B. Ele vai ser clivado em BA e em BB. O fragmento BA, ele não tem nenhuma função, ele vai ser degradado.
Só que agora eu vou ter ali ligado no patógeno esse complexo aqui, que é o C3b ligado ao BB. Esse complexo C3b-BB a gente chama de C3 convertase. E aí agora essa C3 convertase vai começar a clivar várias moléculas de C3. Então não vai ser mais aquele processo lento, a uma taxa bem pequena, como era antes, quando eu não tinha o patógeno ali no ambiente. Né? Essa C3 convertase vai então servir como enzima, vai catalisar a clivagem de várias moléculas de C3 em C3b e C3a. Aí lembrando que o C3a ativa a inflamação e o C3b vai opsonizar. E aí a gente vai ter vários C3b se ligando ali à superfície do patógeno. Agora note que um desses C3b clivado, ele vai se ligar ali no complexo C3b-BB, formando então um novo complexo C3b-BB-C3b. Esse complexo passa a se chamar C5 convertase. Essa C5 convertase vai catalisar a clivagem do C5 em C5b e C5a. E aí esse C5 então vai recrutar C6, C7, C8, C9. A gente vai ter a formação daquele complexo de ataque à membrana. A gente vai ver já já como é que funciona essa etapa final. O importante é você se lembrar que a via alternativa começa com a clivagem espontânea de C3 e aí vai culminar, né, em todo aquele processo que é comum às três vias. Vamos falar agora então sobre a via clássica. Na via clássica você vai ter um complexo formado por antígeno e anticorpo, e aí essa via clássica vai se iniciar pela ligação de uma proteína do complemento, que é a proteína C1, a esse complexo antígeno-anticorpo. Então, se lá na via alternativa eu começava a via com a clivagem espontânea de C3, na via clássica eu começo a via com a ligação da proteína C1 ao complexo antígeno-anticorpo. É isso que a gente vê aqui. Olha. A gente tem então um patógeno, um micro-organismo, né, com um antígeno ali na membrana dele, que já se ligou a um anticorpo. Aí eu vou ter então a chegada dessa proteína aqui, que é a proteína C1, que vai se ligar a esse complexo antígeno-anticorpo, iniciando a via clássica. Quando a proteína C1 se liga ao complexo antígeno-anticorpo, ela vai recrutar a proteína C4, que vai então ser clivada em C4A e C4B. O C4B, ele se liga aqui na superfície do patógeno, só que ele não é uma boa opsonina. Porém, ele não é necessário como opsonina, né? Porque ali a gente já tem o anticorpo ligado na superfície desse patógeno. O anticorpo, sim, é uma boa opsonina. O C4b, ele vai recrutar uma outra proteína, que é a proteína C2, e vai clivar essa proteína C2 em C2A e C2B, que também não são boas opsoninas nem anaflatoxinas. Porém, o complexo C4b2A é a C3 convertase da via clássica. Essa C3 convertase vai então clivar várias moléculas de C3 em C3b e C3a, e aí eu vou ter esse C3b se ligando à superfície do patógeno. O C3b sim é uma boa opsonina, e a gente vai ter também um C3b se ligando ao complexo C4b2A, formando o complexo C4b, C2A, C3b, que é uma C5 convertase, que vai então clivar o C5 em C5A e C5b. Sobre a via clássica, eu tenho duas observações. Como você tem a formação de um complexo antígeno-anticorpo, eu tenho que, obrigatoriamente, já ter tido anteriormente, né, a ativação de um linfócito B, né, que produziu aquele anticorpo.
Mas essa ativação ela pode ter acontecido numa infecção anterior, né? E aí eu tenho anticorpos de memória ali no plasma. Outra observação é a diferença entre a C3 convertase e C5 convertase da via alternativa para C3 convertase e C5 convertase da via clássica. Você vai ver que elas são formadas por partes diferentes. Você viu que na via alternativa, a minha C3 convertase ela era formada por um C3b, BB. Enquanto na via clássica, a minha C3 convertase é um C4b, 2A. Da mesma forma, a C5 convertase na via alternativa vai ser uma C3b, BB, C3b, enquanto que na via clássica vai ser um C4b, 2A, 3B. Tá? Então, fiquem atentos a essa particularidade. Por fim, a gente vai ter a via da lectina. A via da lectina é uma via muito parecida com a via clássica. Porém, ela vai se iniciar com a ligação de uma proteína, que é a lectina, diretamente à superfície do patógeno, e ela vai se ligar a um resíduo de manose na superfície do patógeno. Você lembra que na última aula, quando eu falava dos receptores que reconhecem padrões, né, de micro-organismos, eu falei que vários micro-organismos têm na sua membrana a manose, que é um açúcar que não existe, né, nos mamíferos, mas existe em vários micro-organismos. E a via da lectina, então, vai se aproveitar dessa manose para iniciar a via. Então, essa daqui é a lectina, e você vai notar que ela é uma molécula muito parecida com o C1 lá da via clássica. Essa lectina vai se ligar aqui na membrana do patógeno a esse resíduo de manose. E aí, a partir daí, a gente tem o restante da via idêntica à via clássica. A única diferença é que a lectina funciona no lugar de C1. Então é importante a gente lembrar como que cada uma das três vias se inicia. A via alternativa começa com a clivagem espontânea do C3 no plasma. A via clássica começa com a ligação da proteína C1 ao complexo antígeno-anticorpo. E a via da lectina começa com a lectina se ligando à manose na superfície do patógeno. A gente viu que todas as três vias convergem para clivagem de C3 em C3A, C3B, e aí você tem a formação da C3 convertase e da C5 convertase, de forma que a gente terminou o estudo de cada uma das vias com a formação de C5A e C5B. A gente vê agora então como que as três vias continuam de maneira comum para a formação daquele complexo de ataque à membrana. Então você vê aqui, né, aquela etapa que a gente falou do C5 clivado em C5A e C5B, lembrando que o C5A é uma anaflatoxina, porque induz a inflamação, e o C5B ele vai recrutar outras proteínas, como C6, C7, C8, que vão formar aqui, né, um complexo na membrana, recrutando o C9, né, a gente vai ter várias moléculazinhas aqui de C9, formando então esse poro na membrana, que é o complexo de ataque à membrana. Esse complexo de ataque à membrana vai formar vários buracos mesmo na superfície da célula, que vai desestabilizar essa célula, levando ela à lise por desequilíbrio osmótico. Lembrando que, além da lise, o complemento ele induz a fagocitose através da opsonização. Os fagócitos vão ter em sua superfície receptores que reconhecem as opsoninas do complemento, né, facilitando assim o processo de fagocitose. Além disso, o complemento vai também ativar o processo inflamatório. Falando em inflamação, esse é o assunto do nosso próximo vídeo, que inclusive eu vou gravar aqui na sequência, então logo já deve estar no ar.
Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. É um assunto um pouco chato, porque é uma cascata mesmo de proteínas e vai uma clivando a outra, ativando a outra. Os nomes são muito parecidos, então você tem que ter um pouco de atenção ao estudar esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo sobre inflamação. Até lá e um grande abraço!